Fala galera, Frank Araújo aqui falando com vocês. Sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal Contem ao Povo, porque o que eles não te contam, eu vou te contar, porque na prática é tudo muito diferente. Esse é o nosso primeiro vídeo, eu quero só explicar um pouco sobre esse canal. Vai ser uma oportunidade que eu e você, nós vamos ter de compartilhar as situações que nós vivemos no dia a dia. O governo cria um programa que vai nos ajudar? Beleza, mas e na prática? Vai funcionar? Funciona realmente? Será que a teoria, ela de fato é aplicável? Então nós vamos compartilhar todos esses momentos, as minhas experiências, e você vai ter a oportunidade também, através dos comentários, de compartilhar as situações que você também passa no seu dia a dia, porque de fato é isso que eles precisam saber. E eu já quero aqui te convidar, eu estou começando, tá tudo muito rústico ainda, pequeno, mas com a sua ajuda nós vamos crescer muito, nós vamos dar muito trabalho, tá bom? Porque coisa feita de qualquer jeito nós não vamos aceitar mais. Tá bom? Então se inscreva, se você puder curte, se você gostar do vídeo, curta o nosso conteúdo também, se inscreva no canal, porque o Contem ao Povo vai ser a oportunidade que eu e você vamos ter de expor as nossas experiências no nosso dia a dia, beleza? E hoje vai ser o primeiro vídeo e eu vou falar sobre um tema que nos últimos dias foi muito falado, né? Nesse mês de junho, o nosso governo, ele lançou o programa Desenrola Brasil. Você já procurou conhecer, estudar sobre esse programa? No comentário eu vou deixar o link do site do Ministério da Fazenda, que vai estar falando a respeito disso, para você poder se atualizar e conhecer esse programa. Mas e aí, o Desenrola Brasil, como que é esse programa? Para você entender, o Desenrola Brasil, ele é um programa que vai ajudar as pessoas que estão com seus nomes em órgãos de proteção ao crédito, SPC, Serasa, enfim, vários outros que te escravizam praticamente, porque você se torna, economicamente falando, um inútil, né? E esse programa vai ajudar as pessoas que estão com esse problema, né, de inadimplência, você que tem o seu CPF restrito, beleza? Só que como que vai funcionar esse programa? O governo, eu até preparei uma colinha aqui, esse programa ele vai possibilitar a renegociações de dívidas, só que esse programa ele vai ser dividido em duas faixas. A faixa 1 vai contemplar o cidadão que ganha até 2 salários mínimos e que possui dívidas no total de até R$5.000. Você vai ter a possibilidade de renegociar as suas dívidas com o auxílio do governo, junto ao banco, enfim, junto ao credor, e o governo vai garantir esse pagamento. Então o credor ele não sai perdendo em nada. E você pode parcelar em até 60 meses, ok? Então você vai ficar com o seu nome limpo e beleza, vai poder comprar novamente. E a faixa 2 vai ser basicamente como funciona, como já funciona hoje em dia, que vai atender somente as pessoas que devem aos bancos, que é a grande maioria dos inadimplentes que hoje possuem pendências no seu CPF. Tá? A gente sabe como que bancos funcionam nesse país, beleza? Mas a pergunta é, e depois? Depois que você fizer a sua renegociação, depois que você, beleza, tá com o seu nome limpo, e depois? E aí? Como que vai acontecer? Porque na prática é tudo muito diferente. Sabe por quê? Porque você fica com um histórico, você fica com uma... Você fica com um histórico. Pensa o seguinte, você devia no banco X, e aí você renegociou a sua dívida, você resolveu essa pendência, e aí você agora procura o banco Y. O banco Y, ele sabe que você teve uma dívida no banco X, e aí ele se acha no direito de poder te negar um crédito, de não conceder um crédito para você poder fazer as suas necessidades, realizar os seus sonhos, como tanto vendem por aí. E aí? O governo vai pensar nisso? O governo ele vai fazer com que isso não seja um fato que vá pesar
na concessão ou não de um crédito para você fazer aquilo que você deseja, aquilo que você precisa. Porque isso acontece muito hoje em dia. Você tem um score alto, né? Score, para quem não sabe, é a pontuação que você tem que te classifica como um bom credor não, como um bom pagador ou um mau pagador. Esse score ele tem um fator determinante para poder te conceder ou não um crédito, beleza? Só que aí, o seu score está alto, o seu nome está limpo, e aí você tem as suas necessidades. Às vezes, como acontece muito hoje em dia, você pode ter conseguido algum crédito em algum lugar, ou conseguiu um emprestado com alguém, um familiar, ou até mesmo essas outras empresas que aparecem por aí como saídas, que muitas das vezes podem levar até a população a cair em golpes, como a gente vê acontecendo bastante por aí. Então, e aí? Só que o governo vai pensar nisso? Vai existir alguma política, vai existir alguma determinação junto aos bancos para que isso pare de acontecer e pare de ficar restringindo cada vez mais pessoas que possam contribuir economicamente com o país? Porque existe uma lei que proíbe que esse tipo de coisa aconteça, que banco X, por causa de dívida com o banco Y, te negue crédito. Existe uma lei que proíbe isso, mas isso acontece e tá tudo bem e ninguém faz nada. E isso virou uma prática rotineira, a ponto de próprios funcionários de banco, gerentes de banco, poderem usarem isso como uma explicação para você, para te negar algo que você precisa. Isso é uma coisa normal. Sabe o que acontece muitas vezes? Para você conseguir alguma coisa no banco, você tem que ter um relacionamento com o banco. O que seria isso? Comprar os consórcios que eles vendem, pagar tarifas cada vez mais abusivas, cada vez mais altas, de coisas que você nem sequer sabe o que são e nem sequer utilizam, e você está lá pagando para você ter relacionamento com o banco e aí você conseguir o tal crédito que você precisa. Isso de fato acontece. A população ela é cada vez mais humilhada nas portas, nas filas de bancos por conta dessas coisas. Hoje em dia, nome limpo, CPF regularizado e score alto muitas das vezes não quer dizer absolutamente nada. E tá tudo bem, porque parece que quanto menos o povo tiver acesso ao crédito, melhor. Vai entender, porque é a família, é o povo, é o consumo das famílias que faz com que a economia gire, com que o comércio, com que a indústria produza, a indústria empregue, o comércio consiga vender, né? O setor de serviços consiga entregar serviços para a população. Então, deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que você está nesse vídeo porque você pesquisou por esse programa, pelo Desenrola Brasil, só que deixa eu te falar uma coisa, do jeito que é hoje, não vai funcionar, não funcionou para mim, não vai funcionar para você, a menos que se mude essas políticas, a menos que se mude isso, esse verdadeiro monopólio que os bancos criam para que o crédito fique cada vez mais restrito. E eu vou te dar um exemplo, você se lembra na pandemia que os microempreendedores, algumas empresas estiveram a ponto de fechar, estiveram à beira de precipícios e o governo todo dia lançava programas para ajudar o microempreendedor, programas para ajudar os empresários, liberando crédito, não sei quantos bilhões de créditos, milhões de créditos, mas você é MEI, se você é MEI que está me assistindo, você que é um empreendedor que está me assistindo, deixa eu te fazer uma pergunta, você conseguiu esse crédito? Porque o que adianta? O governo libera os créditos e eles vão para onde? Para os bancos. E os bancos aplicam essas políticas esmagadoras, e aí eles restringem o crédito. Tudo que o governo fez foi dar dinheiro para o banco e ponto. Não chegou aonde tinha que chegar. São raríssimos os casos, a menos empresas grandes, empresas que financiavam o governo, empresas que ajudavam de alguma forma os governantes, enfim. Mas no povo mesmo, nos empreendedores que precisavam, não chegou, e vai ser a mesma coisa, a menos que isso mude. Então eu convido o governo vai visitar as filas de banco, vai ver as pessoas que estão nas portas dos bancos tentando resolverem as suas vidas,
porque como o último governo disse, e eu já quero deixar aqui que eu não estou aqui falando de governo X ou Y, eu falo do que está acontecendo, de quem está com a mão na massa e tem a oportunidade de mudar a minha e de mudar a sua vida. Pelo menos esse governo está fazendo alguma coisa nesse sentido. Beleza, são mais de 70 milhões de pessoas que estão com seus nomes negativados. Agora, o último governo, pelo menos, dizia que para eles se estava lá era porque era pilantra, se estava lá era porque era desonesto, enfim, e nem sequer falavam sobre isso. Ótimo, já demos o primeiro passo. Mas e aí? A coisa precisa funcionar depois que essa ideia, que é até boa, surgiu. Então, é lá, é aqui na rua, é nas filas dos bancos que de fato precisa se ver o que precisa ser feito para que essas pessoas voltem a consumir e para que essas pessoas voltem a poder contribuir com a economia do país, beleza? E eu sei que a minha e a sua história, ela vai fazer diferença, porque somos nós que fazemos a diferença nesse país, porque é a minha e a sua ajuda que de fato faz essa engrenagem girar, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Então, como eu te pedi no início, dá um joinha, ajude a gente, é o nosso primeiro vídeo, se inscreva no nosso canal, ative lá o sininho. A nossa ideia é fazer um vídeo por semana para a gente poder conversar sobre as coisas que vão movimentando a vida da população no nosso país, beleza? O nosso país é lindo, o nosso país tem um povo guerreiro, um povo batalhador. A gente merece um pouco mais de atenção, a gente merece um pouco mais de cuidado e de carinho, não só apenas em época de eleição, beleza? Deus abençoe vocês, tamo junto e um abraço.